Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um Identidade Responde. E hoje nós vamos responder a dúvida que um dos nossos seguidores deixou lá no nosso Instagram. Minha esposa disse que era para falar Instagram, que elas ficam mais bonitas. Nós deixamos uma caixinha de pergunta lá e pedimos para as pessoas mandarem as suas dúvidas. E aí nós selecionamos as melhores para responder aqui no nosso quadro Identidade Responde. Cachorro, por favor, fique quieto. 2000 anos depois. Nós não respondemos mais de uma pergunta porque, em primeiro lugar, nós não queremos que o vídeo fique muito longo e, em segundo lugar, nós queremos dar uma resposta mais, digamos assim, elaborada às perguntas que vocês deixam lá. Então vamos para a pergunta de hoje. O internauta deixou a seguinte pergunta: Deus ouve a oração do ímpio? Foi uma pergunta muito interessante e quando eu vi, eu achei muito legal esse questionamento dele, porque algumas pessoas se perguntam: será que Deus ouve a oração do ímpio? Qual é a oração que Deus ouve? Se Deus ouve, será que Ele responde? Tá? Apesar dele não ter perguntado a respeito de resposta de Deus às nossas perguntas, ou às nossas orações, desculpa, mas a pergunta dele é se Deus ouve a oração de um ímpio. Antes de nós fazermos qualquer tipo de afirmação dentro dessa pergunta, nós precisamos entender alguns aspectos dela. Primeiro aspecto, ímpio. O que seria, o que qualificaria um ímpio? O que faz de uma pessoa para que ela seja uma pessoa ímpia? Tá? A Bíblia ela usa muito essa linguagem, tá? A linguagem do justo, que é aquela pessoa que faz a vontade de Deus. No Antigo Testamento ela é relacionada muitas das vezes com o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa linguagem ela é utilizada para a igreja, né? Para aqueles que servem a Cristo. Nós somos declarados justos por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez. A sua justiça ela é imputada a nós e nós nos tornamos justos. Então, para nós iniciarmos essa resposta, nós precisamos compreender o que é uma pessoa ímpia. Ímpia, se nós analisarmos dentro de um contexto de uma linguagem bíblica, é aquela pessoa que ela não é justa ou aquela pessoa que pratica iniquidade. Aí é ímpio, né? Não, impiedade. Estou confundindo. Ímpio é aquela pessoa que pratica impiedade. Ou seja, o justo é aquela pessoa piedosa, aquela pessoa que pratica a justiça, certo? Isso não quer dizer que um justo não erre, que um justo não peque, tá ok? Ele erra, ele peca, tá? Mas a justiça que é imputada a ele não é a justiça própria dele, mas é a justiça de Cristo. Então o ímpio é aquela pessoa que ele não tem Cristo. Todos nós, antes de nós sermos resgatados, antes de nós sermos escolhidos por Deus e salvos através de Cristo, nós também vivíamos em uma vida de impiedade, nós também éramos ímpios. Mas Cristo nos alcançou, Ele nos encontrou, Ele nos escolheu, nos selecionou e nós deixamos essa vida de impiedade. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer que ele nasce em pecado e em pecado a sua mãe lhe gerou. Então, a doutrina da depravação total, ela nos diz que o homem, ele já nasce em pecado. A Bíblia ela nos afirma isso no Salmo 51. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, vai dizer: pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nós já vivemos nessa vida de pecado. Todos nós já fomos ímpios em algum momento. Todos nós já passamos por esse momento de uma vida sem Cristo. E o próprio Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele vai dizer que não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Todos nós, quando estamos afastados de Deus, distante do Senhor, nós não queremos por força própria, por vontade própria, escolher ou nos aproximar de Deus. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, o ímpio ele não tem vontade de buscar a Deus. O ímpio ele não tem desejo de encontrar a Deus. Então, consequentemente e dificilmente o ímpio terá vontade de orar a Deus. O ímpio
ele não sente desejo de falar com Deus. Então, dificilmente um ímpio, ele dobraria os seus joelhos para orar. Mas, pode acontecer? Claro que pode. Eu não vou ser cético a dizer que um ímpio não pode ajoelhar e orar. E, aproveitando essa deixa, o que é orar? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós compreendemos que orar nada mais é do que falar com Deus. Conversar com Deus. Você se aproxima de Deus quando você ora. Você estreita o seu relacionamento, os seus laços com Deus quando você está orando. Então, a oração, ela é uma prática dos filhos de Deus. A oração, ela é uma prática das pessoas que conhecem a Deus, das pessoas que foram resgatadas por Cristo, das pessoas que conhecem e entendem o sacrifício de Cristo, por pessoas que sabem quem é Deus. Talvez não professe uma fé, talvez não faça parte de alguma religião ou de alguma denominação, mas ele conhece e sabe quem é Deus. E o fato dele saber e conhecer o faz falar com esse Deus. Mesmo talvez que ele não esteja vivendo dentro de um contexto de uma vida, vamos dizer assim, pautada na palavra ou de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas pelo fato dele conhecer, ele pode sim falar com Deus, né? Então, respondendo e aproveitando, depois disso tudo que eu falei, a resposta é: Deus ouve a oração de um ímpio? Com certeza ouve. Com certeza ouve. Mesmo, talvez você esteja se perguntando, mas você falou que o ímpio não quer buscar a Deus. Mas se esse ímpio tiver conhecimento de quem é esse Deus, com certeza ele pode em algum momento dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Talvez nem dobrar os seus joelhos. Aqui eu já quero desmistificar essa ideia de que para orar você precisa ajoelhar. Não. Não há nada na Bíblia que nos ensine a orar de joelhos. Você pode orar do jeito que você tiver. E um ímpio, pelo fato dele conhecer Deus, ele pode sim falar com ele. E Deus pode ouvir? Sim. Toda oração que é feita, independente de quem esteja fazendo, se ela for direcionada a Deus, é claro que ele ouve. Agora, se ele responde, aí já é outra história. Porque talvez até mesmo orações de justos, Deus não responda. Muitas pessoas usam a oração como se fosse uma palavra mágica, como se fosse um artifício para você conseguir aquilo que você quer. E muitas das vezes usam a oração em conjunto com a fé, como se fosse uma fórmula infalível para você receber qualquer coisa. Eu posso lhe dizer 2 exemplos de grandes homens de Deus nas Sagradas Escrituras que oraram e Deus não fez nada. Você quer o exemplo melhor do Antigo Testamento do que Jeremias? Conhecido como profeta chorão, que chorou, orou e se lamentou diante de Deus por causa do povo, e a ordem de Deus foi: não vou fazer o que você está pedindo. Você está pedindo misericórdia, mas eu não vou dar misericórdia, eu vou dar justiça. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, para que melhor figura do que a figura do apóstolo Paulo? Um homem que, quando escreve sua segunda carta à igreja de Corinto, no seu capítulo número 12, ele vai dizer que ele ora por 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor tire o espinho da sua carne. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Então, seja ímpio, seja justo, a oração pode ser ouvida. E seja ímpio ou seja justo, a oração pode não ser respondida, ou a resposta pode ser não. Então, essa é a resposta da pergunta dessa semana. Se você concordou com a nossa resposta, deixa seu comentário aí embaixo para que nós possamos deixar essa discussão acalorada e amorosa, certo? E se você ainda não conhece, a nossa página no Facebook e o nosso perfil no Instagram, Identidade Cristã. Vai lá, segue, e normalmente toda sexta-feira eu vou deixar lá uma caixinha de pergunta para ser respondido, sempre dia de terça-feira. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seus comentários aqui embaixo para dizer o que foi que você achou desse vídeo. Se você concorda, se você discorda, deixe sua opinião. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ah, Jesus, me ajuda, Pai.